Devocional Biblionauta, 14 de abril, leitura diária de 2 Reis de 1 a 4. Tema da devocional: o desejo determinado de servir ao Senhor. Um resumo de 2 Reis de 1 ao 4 é o seguinte: o capítulo 1 relata o julgamento do Senhor sobre Acasias, rei de Israel, e o fogo do céu desceu sobre 100 homens enviados por Acasias a Elias. Acasias morreu conforme a profecia. O capítulo 2 relata Elias sendo levado aos céus e Eliseu como seu sucessor. O capítulo 3 registra a rebelião de Moabe contra Israel e Eliseu orienta a vitória sobre Moabe. O capítulo 4 registra o milagre do azeite da viúva e a ressurreição do filho da sunamita, a morte na panela e o milagre dos pães, todos feitos por Eliseu. Nesse devocional nós destacamos o desejo determinado de servir ao Senhor. Em 2 Reis 2 temos o relato de Elias sendo transladado. É um grandioso milagre. Porém, não podemos perder de vista Eliseu nesse texto. Eliseu foi vocacionado em 1 Reis 19, do 19 a 21. A resposta à vocação foi imediata. Ele desejou ardentemente servir ao Senhor e seguir Elias. Agora, na ocasião de ser levado aos céus, Eliseu insiste em ficar com Elias. O texto registra que por 3 vezes Elias disse para ele ficar, mas ele insistiu em ir. Isso está em 2 Reis 2, o verso 2, o verso 4 e o verso 6, e que os seguidores dos profetas sugeriram a mesma coisa 2 vezes, registrado em 2 Reis 2, o verso 3 e o verso 5. Apesar de tudo isso, Eliseu estava determinado em seguir. Essa determinação era porque Eliseu queria servir ao Senhor. Isso fica evidente quando Elias disse a Eliseu: "O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você?" Respondeu Eliseu: "Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético." 2 Reis 2:9. Eliseu estava determinado a servir ao Senhor e para isso fez um pedido muito ousado. Elias reconheceu que o pedido era muito difícil, que ele não poderia dar, somente o Senhor. Então disse que se ele visse Elias enquanto subia, o pedido seria atendido. Assim, enquanto caminhavam, Elias foi levado aos céus. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel." 2 Reis 2:12 registra isso. Eliseu viu e seu pedido foi atendido, seu pedido ousado foi atendido, e ele viu isso e ficou muito alegre. Eliseu pegou o manto de Elias que havia caído, bateu nas águas do Jordão e disse: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. 2 Reis 2:14. Os discípulos dos profetas reconheceram que o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu, conforme 2 Reis 2:15. E em seguida um milagre aconteceu através de Elias. A água de Jericó era ruim e a terra era improdutiva. Então Eliseu jogou sal na nascente e esta foi purificada. Deus usou poderosamente Eliseu não só nesses eventos, mas nos eventos registrados à frente no livro de Reis. O testemunho de Eliseu é de um homem que tinha determinação de servir ao Senhor e seu pedido foi atendido. Com ousadia e insistência, ele pediu em servir ao Senhor. Lembra as palavras de nosso Senhor Jesus, de sermos determinados em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, conforme Mateus 6:33, de negar a nós mesmos diariamente, tomar a cruz e seguir a Ele, conforme Lucas 9:23. Paulo diz que devemos ser determinados em servir ao Senhor, assim como um atleta. Paulo registra em 1 Coríntios 9, do 24 ao 26, o seguinte: "Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar." É verdade que muitos têm desanimado e têm perdido essa determinação de servir ao Senhor. Porém, que sejamos como Eliseu, ao invés de dar desculpa para não ser determinado em servir ao Senhor, nós devemos buscar superar todos os obstáculos para servir ao Senhor. E assim, o mais o Senhor fará em nós e através de nós. Que sejamos como Eliseu, determinados em servir ao Senhor. Deus abençoe o teu dia.